Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Luffy Steffen, estamos aqui novamente em mais um programa Naftaluf especial em homenagem à novela Vale Tudo, a primeira versão de 1988. E hoje, continuando com a minha série, entrevistando pessoas que fizeram parte da Vale Tudo original, estou aqui com a Nara Kaiserman. Oi Nara, tudo bem? Olá, bom dia. Prazer, bom dia estar aqui com você no Rio de Janeiro, estamos no Rio. E aqui simplesmente essa sala é a sala Nelly Furtado? Não. Nelly Laport, ó, já comecei dando uma gafe. Nelly Laport, que é uma sala de ensaio onde a Nara deu aula durante 30 anos, é isso? Sim. Aqui na Unirio, na URCA, né? A gente está na URCA aqui. Sim. E você estava me falando, né, que você deu aula durante 30 anos na graduação. Sim. E agora você já não está mais, está na pós só. Isso. Então, você puxou o assunto da sala. Nelly Laport foi uma grande bailarina, uma preparadora corporal, uma das primeiras pessoas a fazer esse trabalho. Uhum. Né? E junto com Glorinha Boyd-Miller, elas têm um livro que é assim, como vou dizer, referência ao nosso som. Um livro chamado Expressão, se não me engano, Expressão Corporal e Vocal. Então, esse trabalho corpo e voz, que é tudo que a gente quer na vida, elas iniciaram. E duas mestras. E tem outra coisa na Nelly, que deu nome à sala. A gente trabalha numa universidade pública, pequena, pobre. Nelly investiu dinheiros, nas várias reformas nessa sala. Então, ainda antes dela nos deixar, a gente inaugurou a pessoa e organizamos, depois da última reforma feita na sala, em que o chão foi também reformado, temos a foto dela para homenagear a sala que sempre se chamou Sala Branca, para passar a se chamar Sala Nelly. A coisa atrasou e acabou que ela não estava mais entre nós quando a inauguração de fato aconteceu. Veio a família, filha, foi uma cerimônia linda, ainda deu tempo, sim, sempre há tempo de homenagear a mestra Nelly Laport. Que legal. Quer dizer então que a Nelly Laport e a Glorinha Boyd-Miller, que eu já ouvi falar muito dela também, elas foram pioneiras nesse estudo de canto, corpo. Sim. Que barato. E você como professora de teatro, expressão corporal? Expressão corporal. Sim. Eu fiz concurso para essa campo, essas duas disciplinas, dança e expressão corporal. Tive que fazer algumas aulas de dança, foi divertido, porque havia tarantela, por exemplo. Tinha que saber tarantela? Tinha que saber tarantela e outras danças populares, que não era bem do meu repertório, era médio do meu repertório, porque fiz balé a vida inteira. Foi bem divertido. E claro que eu sorteei o ponto sapateado. Meu Deus. Ora, senhor, foi bem divertido. Mas por que? Na hora você sorteia? Os concursos são assim. E você vai fazer uma coisa, não tudo que foi pedido. Cai um sorteio, você tem que... Que loucura. Isso cai no sapateado. Mas você dominava o sapateado? Eu tinha feito umas aulas, né? Eu me preparei para esse concurso. Eu gosto de estudar. Claro. Eu estudei muito para esse concurso. Fiz aulas particulares de sapateado. Então, e a gente tem 24 horas para preparar. Eu preparei a aula, uma estrutura. Nelly estava na minha banca. E quando eu entrei, que eu fui testar a música, LP, né? Pega o braço da vitrola. E eu tinha essa habilidade, eu botava em qualquer lugar. A gente tinha que acertar. Quando eu coloquei a música que eu usava, Chattanooga Choo-Choo, nunca esqueci. Sim. Tommy Boy, Chattanooga Choo-Choo, perfeito para sapatear. A Nelly adora essa música, saiu dançando. Eu pensei, pronto, ganhei. Consegui. Aquilo me acalmou, me tranquilizou, me deixou leve. E a aula correu super bem. Mas isso em que ano foi, mais ou menos? 97. 97. 97. Ó, tem até uma porta rangendo, são as energias do teatro, hein, gente? Mas isso foi em 97? Foi, eu entrei em 97 e saí há pouco. Há pouco tempo. Mas você, pelo que eu vi, você já era formado em teatro. Você estudou teatro ainda nos anos 60. Eu fiz direção teatral em Porto Alegre, na
URGS, tem um F aí, mas a gente continua falando URGS, sem o F federal. Anos 70, me formei em 71, eu entrei na faculdade em 68, nossos professores foram aposentados, né, aquela aposentadoria compulsória, e ali aconteceu a seguinte situação: para o curso não parar, que era tudo que a nova organização queria acabar com o curso de teatro, a gente começou a dar as aulas, os alunos mais antigos a dar aula para os novos. E nisso eu virei professora monitora de expressão corporal, porque eu tinha experiência do balé da vida inteira, virei monitora de expressão corporal. Na verdade, comecei a dar aula de expressão corporal, orientada pela belíssima, maravilhosa mestra de todos nós, Maria Helena Lopes. Ela me ensinou a dar nomes para os exercícios, ela me ensinou a dar aula. E dali, em 1969, isso foi. Eu nunca mais parei de dar aula de expressão corporal. Que barato. Mas quer dizer que você entrou em 68, bem esse ano crítico, né? Sim. Tenso. Sim. E era URGS, que hoje tem um F. E as pessoas falam o FIRGS. Seria URGS. Todo mundo fala URGS. Continua falando URGS. E aí você se formou em teatro lá, né? Direção teatral. Mas você é de Porto Alegre? Eu sou de Pelotas. Fui fazer o terceiro científico em Porto Alegre, que era uma tradição na minha família, uma família de médicos. Então, eu fingi que eu queria fazer medicina, o que eu queria era morar em Porto Alegre. Então, fui fazer o terceiro científico em Porto Alegre, com a desculpa de fazer cursinho. Eu sabia que eu não ia fazer medicina. Mas eles esperavam que você fizesse medicina? Sim, eu dizia que eu ia fazer. Era uma coisa esperada. Mas eu sabia que eu não ia fazer, porque se eu tivesse feito medicina, eu seria psiquiatra. Poderia ser, acho que eu seria uma boa psiquiatra. Mas lidar com aquilo tudo, cadáveres e vísceras, enfim, eu não tenho coração para isso. E eu queria mesmo era fazer a escola de teatro. Sim. Então eu já fui para lá para isso. E fiz história também, porque sempre gostei de estudar. E a escola de teatro era da noite, o que eu ia fazer o dia inteiro? Então eu fiz licenciatura em história de manhã, teatro à noite. Mas então quer dizer que você se formou simultaneamente em teatro e história, olha só que louco. E aí você começou a trabalhar em teatro na década de 70, ainda no Sul? Como que foi assim, o começo da vida profissional? Foi assim, assim que me formei, já tínhamos um grupo teatral, chamava Grupo de Teatro Província. Por sinal, está saindo um livro, Luiz Arthur Nunes, que toda a vida foi o diretor do grupo, um dos fundadores, escreveu um livro que está por ser, já está pronto o livro, está por ser lançado. Era para ter sido lançado na Feira do Livro do ano passado, mas ficou para deste ano. Então o grupo já existia e vários de nós, da minha turma, entramos para esse grupo. Produzimos vários espetáculos. Nesse meio tempo conheci o Zé de Abreu, foi assim um amor à primeira vista e coisa da época imediatamente começamos a morar juntos. Mas o Zé de Abreu, só uma pergunta, ele também é gaúcho? Não, ele não é, né? Ele é paulista, a história é bonitinha. Eu ia para Buenos Aires com minha turma, numas férias, e aí eu tive um estremecimento, um mal-entendido com esse meu amigo e irmão da vida inteira, de muitas vidas, Luiz Arthur, e quando ficou um clima, ele não lembra, ele nega que isso tenha acontecido. Talvez o meu mal-estar tenha sido só meu. Quando eu me senti um pouco assim, por que eu vou viajar com eles? Eu não quero brigar com Luiz Arthur. Então eu não vou nessa viagem. Sim. E naqueles dias meu irmão me disse, estamos indo de carro para o Rio, não quer ir conosco? E eu disse, eu vou, mas eu acho que eu vou ficar em São Paulo, que eu tenho um amigo que eu não vi há muito tempo, que é astrólogo, Carlos Aspe, astrólogo, agora mora em Florianópolis. Faz tempo que eu não vejo Aspe. Baita astrólogo. Fiquei em São Paulo, na casa de um outro irmão, fui visitar o Aspe. Neste dia, conheci o Zé. Ele ia para o Chile, eu acho. Não pôde ir, porque ele tinha estado no Congresso de Estudantes esqueci o nome do lugar, e tinha sido preso lá, estava fichado, ele não pôde ter passaporte. É aquele congresso de Ibiúna, isso, de 67, isso. Ou 68 mesmo, o congresso de Ibiúna, que prenderam os estudantes e tal. Isso.
Sim, quer dizer que ele estava lá. Ele estava lá. Sim. E ele não pôde viajar com o pessoal dele porque ele não tinha passaporte. Eu não viajei com os meus porque teve qualquer situação. Nos conhecemos na casa de uma amiga dele, meu amigo naquela casa era o ASP, Renata é o nome dela, e ali nos apaixonamos. Ficamos juntos 16 anos. Então, o Zé foi comigo para Porto Alegre, trabalhou um pouco no grupo também, e aí resolvemos ir para a Europa. E foram para a Europa? Fomos. E ficamos lá quase um ano, se não me engano, 72, 73, aí voltamos para Pelotas. Mas que lugar que vocês foram na Europa? Ficamos um inverno em Londres e a primavera numa ilha na Grécia. Que maravilha! E aí, quando chegou o verão, a ilha lotou, morávamos numa Kombi. A ilha lotou, os preços triplicaram e nós fomos embora. Aí foram para Pelotas. Voltamos para Londres, ficamos mais um pouco. A casa onde tínhamos morado já não eram mais as mesmas pessoas, o clima estava muito estranho, porque antes éramos realmente uma comunidade de amigos, e a gente sentimos qualquer coisa esquisita lá e resolvemos voltar para Pelotas. Porque queríamos um lugar pequeno e tal. Chegamos em Pelotas, me diz meu pai. O doutor Paulo Osório, que era diretor, muito amigo do meu pai, diretor do Instituto de Artes, por ser um amante das artes, era médico, diretor do Instituto de Artes, está precisando de uma pessoa que tenha diploma em teatro, porque querem transformar os cursos de música, o Conservatório de Música vai se juntar com a Escola de Belas Artes, para formar os cursos de licenciatura em educação artística. E estão precisando de uma pessoa do teatro que tenha diploma. E você era essa pessoa? Eu era essa pessoa. Legal porque você me contar essa história, porque assim, eu justamente não sabia muito sobre a história do Zé de Abreu, e eu pensava que ele era gaúcho porque ele fez, por exemplo, um filme no Sul, que é A Intrusa, né, do Carlos Hugo Christensen. E por isso eu fiquei na cabeça achando que ele era do Sul. Sim. Até porque depois ele fez também a minissérie Tempo e o Vento. Então eu pensava que o Zé de Abreu era gaúcho, quer dizer que ele não é gaúcho. Não é gaúcho, ele adora que pensem que ele é gaúcho. Em algumas coisas ele é mais gaúcho do que eu. Mas enfim, isso tudo, então, anos 70, vocês estavam ali e você falou que ficou com ele 16 anos. Sim. E por isso, então, você usava o nome artístico Nara de Abreu. Foi uma época, eu me lembro bem, foi um evento no Teatro Glaucio Gil, não lembro o que era, que evento era esse. Que a pessoa, eu fui apresentada ali por algum motivo, e a pessoa que foi me apresentar não sabia dizer meu nome. E isso acontecia muito, as pessoas não sabiam se era Kaiserman, se era Kaiserman ou o quê. E ali naquele dia eu resolvi adotar o de Abreu para simplificar minha vida. Foi só isso. Então ficou Nara de Abreu. Ficou Nara de Abreu. E achei que era bem, porque era o sobrenome dos meus filhos, nós tivemos 3 filhos, temos 3 filhos. E agora o que eu ia te perguntar é, então, você tem essa base teatral, toda essa história acadêmica interessante. De repente, como que aconteceu a ida para Globo, para o Rio? Como que deu essa mudança? Chegou um momento, já estávamos morando em Porto Alegre. Tá. Né? Ficamos 2 anos em Pelotas, produzimos 2 espetáculos lá e fomos para Porto Alegre. O Zé estava viajando com um espetáculo nosso, que eu fiz assistência de direção para o Luiz Arthur, porque eu estava barriga de estudo da Ana, não pude fazer, a Salamanca do Jaral, de Simões Lopes Neto, uma lenda, uma versão gaúcha. E ele estava viajando e eu fiquei muito tempo sozinha com os 2 filhos pequenos e me senti muito sozinha, eu resolvi que nós íamos morar em Porto Alegre. Foi assim. O Zé chegou de uma das viagens e eu disse, nós estamos em mudança para Porto Alegre. Já temos casa, está tudo organizado. Ótimo, disse o Zé. Vamos para Porto Alegre. E assim foi. Fomos morar com uma amiga. Eu acho que ela morava com o Caio Fernando Abreu nessa época. Caio Fernando Abreu. Eu fui morar com a Sandra. Não me lembro agora, porque depois a gente trocou de casas de novo. E eu fui morar com o Luiz Arthur. O Luiz Arthur morava com o Caio foi morar com a Sandra. Não me lembro em que momento a gente fez essa modificação. E fomos então para Porto Alegre. Eu esqueci, como é que vim parar aqui? Chegou um momento lá que
o Zé ganhou o prêmio em Gramado com esse filme, A Intrusa. Com a Intrusa? Ah, ele ganhou o prêmio Melhor Ator em Gramado. Que legal. Com esse filme. Olha, eu estou me perdendo um pouquinho aqui. A situação foi a seguinte, nós estávamos lá em casa almoçando com amigos, já morávamos com o Luiz Arthur. Em Porto Alegre. Em Porto Alegre, já lançamos com a Sandra. Eu acho que foi aí que a Sandra foi morar com o Caio. E o Luiz Arthur, que morava com o Caio, foi morar conosco. Eu acho que foi aí. Então morávamos, a gente dizia, enfim, uns 3 casais. Uma amiga disse, o Zé queria muito sair de Porto Alegre. E ela disse, por que o Nara não vai fazer mestrado na USP? Em São Paulo. Eu disse, que ideia ótima. E pronto. Era simples, as coisas eram muito simples. As coisas eram assim. Era assim, muito simples. Ainda são, eu acho, a gente aqui cria os obstáculos, os problemas, as nuvens. E naquela ocasião estava chegando uma amiga que estava licenciada da USP, a Maria Lúcia Pupo, que me deu todas as dicas. Me disse, se você quer fazer uma pesquisa, uma coisa corporal, uma dissertação ligada ao corpo, quem pode te orientar é o Miroel Silveira, aqui está o telefone dele. Liguei para o Miroel e sim, pode vir. E assim foi, fiz a prova, estudei horrores, adoro estudar, sempre gostei. Passei na prova e fomos morar em São Paulo. Mas isso já com 3 filhos? Já tinha o terceiro? 2. Ainda não tinha o terceiro. O mais moço nasceu já aqui no Rio. Ficamos 1 ano em São Paulo, eu fazendo mestrado, fizemos, deixa eu ver, eu fiz 2 espetáculos, não, eu fiz um espetáculo, fizemos 2 espetáculos, eu fiz preparação corporal de um elenco, eu dei uma oficina, em 1 ano. Foi maravilhoso, adoro São Paulo. Fui muito bem acolhida, com espaços para trabalhar. Meus colegas na USP vinham me perguntar, queriam saber de mim, das coisas, muito legal, afetivamente acolhida. Essa interação, né? Pessoas que eu tenho contato até hoje. E aí o Zé queria fazer sucesso na Globo. O Zé queria fazer sucesso na Globo, hein? Bomba. Mas ele falou isso diretamente? Sim, era dito. Assim. Quero ir para a Globo, quero fazer sucesso nacional. E aí ele tinha já esqueci qual foi o trâmite. Tá. Ele foi chamado para fazer a novela. Tá. Uma época que era assim, né? A gente manifestava os sonhos, eles se realizavam. Então, aí eu não tinha ainda terminado o mestrado, mas eu sempre quis morar no Rio. Sempre quis, era um sonho, achava o sotaque lindo, sempre quis morar no Rio. E aí, então, viemos. Viemos pra cá, eu não tinha nem terminado o mestrado ainda, eu fiquei indo e voltando, uma vez por semana, eu ia a São Paulo fazer as disciplinas, e depois terminei de escrever a dissertação já aqui, já com o filho mais moço que nasceu aqui. E aí vocês então, veio todo mundo para o Rio e o Zé de Abreu estava investindo na carreira televisiva. Sim. E aí foi... Sim. Eu pedi licença lá de Pelotas e aqui aconteceu. O Zé foi chamado para fazer o Beijo da Mulher-Aranha. Sim, no teatro. Com quem que contracenava com ele? Era o Rubens Correia. Era o Rubens Correia? Direção do Ivan de Albuquerque. Foi um grande sucesso. A peça era maravilhosa. Mas o Zé de Abreu fazia o papel que no filme do Raul Júlia. Isso. E o Rubens de Abreu, o Rubens Correia é o papel do William Hurt, né? Isso. Quer dizer, eram os 2 presidiários, né? Que estão ali. Isso mesmo. A peça era boa demais. E isso que me levou para Cal, porque ficamos muito amigos todos. E o Zé me disse um dia, é tudo tão bonito, assim. Eles estavam fundando a Cal. Eu tinha visto no jornal. Sim. Eu lembro de ver no jornal, o JB, né? O antigo Jornal do Brasil, que era o jornal que a gente lia. Eu tinha visto a fundação da escola, achei lindo, lembro da foto, quis muito trabalhar lá ou fazer aula lá. Né? Eu estava de licença ainda em Pelotas. Isso a Cal, a Casa de Artes Laranjeiras. Isso. E o Zé me disse isso, porque um dos organismos, quem fazia a parte pedagógica era Ian Michalski, teatral. Sim.
também reverenciamos, mestre, outro mestre. O Ian fez uma coisa nunca vista. Ele fez crítica, publicou no JB 2 críticas do Beijo da Mulher-Aranha. Uma porque ele viu na estreia e ele foi ver tempos depois e fez outra crítica. Isso também é uma coisa que praticamente não existe mais, não né? Existe mais. Uma crítica teatral desse nível, né? Então, e aí o Zé me disse, o Ivan foi chamado pelo Ian para dar aula na Cal, não pode recusar, porque ninguém diz não para o Ian, mas ele não quer dar aula, ele não dá aula há muito tempo, está muito nervoso, não quer, fala com ele. Falei com ele, me lembro, acho que foi um jantar, um almoço na casa do Manuel Puig. Aqui no Brasil? Aqui, ele morou aqui bastante tempo. E aí ele disse, Ivan, você quer que eu dê aula com você? Quero, como eu quero muito. E assim foi. Fui dar aula junto com o Ivan, ele deu 2 aulas e não quis mais. Meu Deus. E eu segui, peguei a turma. E fiquei na Cal uns 25 anos. Que barato, olha só. Ainda estou na Cal. Eu parei de dar aula lá, sim, de pegar no pesado, 3 turmas por semestre, no curso regular, curso técnico, porque fiz concurso para cá e é dedicação exclusiva, não podia. Entendi. Então eu saí da Cal, mas de vez em quando ainda me chamava, dava uma turma, uma coisa mais discreta. Mas seu coração está na Cal. Toda a vida. Falando nessa coisa do encarreirando, o José de Abreu começou a fazer várias novelas na Globo. E você, a sua primeira novela na Globo foi Tititi, foi isso? Foi Tititi. Não me pergunta como é que calhou. Eu acho que foi assim, pelo Zé. Ele me disse, estão fazendo teste para o Tititi. E pronto, eu fui fazer um teste. É engraçado isso. É muito fácil para mim. Eu acho que o Zé fez teste comigo, ele estava muito nervoso, depois todos riram dele. Ele estava nervoso e eu não. Mas ele já estava na Globo? Sim. Ele fez o teste para ser seu partner? Sim. Entendi. E aquilo para mim, não sei o que é. Não vou dizer que é fácil, não é fácil, mas me é muito familiar. Sim. Me é familiar. É uma coisa que eu não fico nervosa. Não é que eu não erre, nada disso. Mas aí você passou no teste e foi fazer Tititi. E tive a boa sorte de todas as minhas cenas serem com Dona Natália Timber. Natália fazia uma coisa que era bom, eu tenho certeza que ela fazia por ela, mas me beneficiava enormemente. Nós gravávamos numa locação para os lados da Barra, não me lembro exatamente onde era, não lembro. Numa casa linda, eu morava em São Conrado. Então ela passava para me pegar no carro dela, íamos batendo texto no caminho. Que barato. Claro, era importante para ela que eu soubesse o texto, senão seria muito ruim para ela. E era maravilhoso para mim, porque íamos ali, fomos ganhando ali uma intimidade, eu era enfermeira dela, fomos ganhando uma intimidade, eu ficava extremamente segura no texto e pronto. Gente, olha que ótimo, essas histórias são pitorescas, né? Eu adoro essas histórias que a gente nem sabe. Quer dizer que a Natália Timber te pegava de carro, dirigindo, e você ia e vocês iam batendo texto até a gravação. Sim. Olha que coisa fantástica, né? O José de Abreu estava na novela também. Ele fazia o Chico, que era o melhor amigo do personagem. Não contracenava. Eu só gravei externas nessa Casa Linda e o nosso diretor era o Marcelo Barreto, que se foi, não está mais conosco, uma pessoa maravilhosa e, enfim, uma pena. E aí fez Tititi, e aí chegamos então, Vale Tudo, e Vale Tudo. E Vale Tudo. Porque depois de Tititi tem um hiato entre as duas novelas, né? Você sabe, a primeira coisa que eu fiz foi Tempo e o Vento. Você fez o Tempo e o Vento também? Então... um personagem chamado Paula, que entra só nos primeiros episódios, que foi uma coisa do Paulo José, amado Paulo José. Mas essa personagem então está na fase da Ana Terra? Sim. É nessa fase que ela aparece? Sim. Ali o Paulo convocou os atores gaúchos que estavam aqui no Rio. Éramos amigos, né? Ele já não morava em Porto Alegre quando eu fui para Porto Alegre. Mas ele ia seguido, a gente se encontrava e tal, uma turminha.
Então eu fui por isso, né? E eu... Mas o Tempo e o Vento foi gravado lá no Sul ou aqui no Rio? Não. As minhas cenas foram aqui, Cidade Cenográfica. Eu era uma amante do, vou dizer assim, do Tarcísio Meira. Na Capitão história. Rodrigo. Capitão Rodrigo. Foi maravilhoso aquilo, maravilhoso. Porque eu li O Tempo e o Vento inteiro, eu ganhei de presente de 15 anos da minha mãe. E aí você já conhecia, claro. Eu li aquilo de cabo a rabo. Eu acho que eu reli quando eu terminei, porque uma obra desse tamanho, né, vários volumes. Eu comecei de novo, eu só conhecia aquilo assim, estava na minha pele, está na minha pele. E contracenar com o Capitão Rodrigo, que também aprendi muito ali, porque eu cheguei ali e não sabia fazer televisão, cheguei ali fazendo teatro. Sim. E pior, fazendo teatro dança, que era o teatro que eu fazia na época. Eu dançava os movimentos, Paulo dizia não, disse, Paulo, você tem que me avisar porque eu me esqueço. Tudo eu dançava, assim, os chefes todos dançavam. Paulo só me olhava, não. Que legal. E uma coisa linda do Tarcísio, uma cena de abraço ou beijo, não lembro, em que eu naturalmente vim para essa direção. E ele, você tem que aparecer, e me botou do outro lado. Olha que lindo, que não legal, é qualquer um. E tem uma hora que ele, o personagem dele me chama de bruxa, sua bruxa, não sei o quê. E ele me pediu desculpas, Tarcísio, por me chamar de bruxa. Olha. Um gentleman. Que coisa mais gentil, elegante, fina. Sim. É maravilhoso aquele contato ali. E, uma coisa que eu aprendi lá, ouvindo o Paulo José. Tinha um personagem que é um indígena. Sim. Que foi feito por um não ator. E ele, um dia em conversa, não me lembro quem mais estava ali, ele disse, a melhor coisa é dirigir, esqueci o nome do rapaz, é dirigir esse rapaz. Porque eu digo o que ele tem que fazer e ele faz. E os outros, ele não disse vocês, porque eu acho que eu era nessa época, ainda sou simplesinha, me diz que eu faço. A melhor coisa que tem, me diz que eu faço. E eles, não, os atores querem saber por quê. Pra quê? Mas é coerente, mas meu personagem é isso e aquele, e ele não. Ele simplesmente... Ele sobe na árvore, ele sobe na árvore. Isso Paulo José falando. Paulo falando. Não, gente, eu imagino... Uma lição, olha a lição. Eu imagino ele, eu digo, sobe na árvore, ele sobe na árvore. Sobe na árvore, pega e faz. Esse é o segredo do ator. Sabe qual é o segredo do ator? Pega e faz. É verdade. Mas aí então, o Tempo e o Vento foi antes, aí veio o Tititi e depois Vale Tudo. Vale Tudo também teve teste? Como que foi o negócio? Não me lembro. Não lembra? Teve teste, deixa eu voltar lá. Porque outro dia eu entrevistei a Rita Malô, que fazia a personagem Marieta, e ela fez teste para Vale Tudo, né? Ela me disse. Já o João Borboné, que fez o Walter, o amante da Odete Roitman no período, não fez teste porque ele tinha feito uma gravação de vídeo para a Globo anos antes, e foi pela gravação que chamaram ele, né, para Vale Tudo. E a Rita fez teste. Aí você, então, você não lembra? Eu acho que eu não fiz teste. De repente, Vale Tudo. Eu acho que eu não fiz teste. E aí te chamaram para fazer a personagem Daisy, que era a empregada lá do Marco Aurélio. Teve isso de perguntar se eu me importava de fazer um papel de empregado, você acredita? Mas por que essa... Pelo preconceito que há, porque é um personagem subalterno. Entendi. Você acredita? Acreditem. Fui consultada se eu não me importava. De fazer uma empregada. E aí você falou o quê? Não me importo, vamos fazer. Óbvio que não, jamais. Desde o começo, a Daisy... Por que eu estou falando disso? Porque no final a Daisy é uma personagem chave, né, na história por conta da morte da Odete. Isso, claro, que não estava na sinopse, porque também nem sabiam que a Odete ia morrer. Isso. Na sinopse ela era uma empregada do Marco Aurélio. Isso, empregada do Marco Aurélio. E aí, Gilberto Braga, né, inventou, né, criou, que ela teria um segredo. Sim. Que ela sabia o segredo lá da Ruth, que sabia que tinha sido empregada da Odete, que sabia toda a história. E com isso eu fiz cenas que muito me honram. Com Zilka Zalaberry. Maravilhosa. Oscar, não.
Cláudio Correia Castro. Cláudio Correia Castro. E outros, não lembro. Isso eu entendo mesmo como um voto de confiança, sabe? De me colocar para interagir com esses mestres. Sim. Eu adorei fazer. Não foi um momento fácil na minha vida. Zé e eu separamos no final daquele ano, de 88. Ah, então nessa época da novela vocês estavam casados, mas separaram no final do ano. Foi exatamente isso. Então, foi um período bastante conturbado emocionalmente. Uhum. E estar fazendo a novela foi muito bom, era muito bom. Sim. Né? Era muito bom. E continuava dando aula na Cal, nessa época. Eu fiz concurso para cá anos. Uma coisa que eu ia perguntar, vocês faziam... Você ensaiava as cenas da novela ou era mais direto, assim, sai fazendo? Como que eram os bastidores, assim? Essa é uma das dificuldades que eu vejo e falo para os meus alunos. Precisa trabalhar memória visual. Memória visual. Porque, por exemplo, teve dias, era comum, marcava 14 cenas, ensaiava 14 cenas. E gravava. A primeira. Você lembra ainda da primeira cena? Entendi. Memória visual. Então eu sei, quando eu digo tal coisa, eu estou desse lado do sofá. Quando eu digo tal coisa, eu estou indo abrir a porta, estou com a campainha. Espera tocar, porque alguém no cenário vai tocar para o ator saber que o outro ator está atrás da porta. E isso é uma memória. É uma memória. Que então, barato. Tem um serviço aí de memória. Memória de texto, memória de marca, que é uma memória visual, né? Porque são trajetórias e as referências são o texto e os objetos de cena. E o outro personagem, onde é que eu estou quando ele está em tal lugar. E aprendi muito, eu fiz cenas com Beatriz Segal, eu fiz cenas com a Glória Pires, fiz Reginaldo, gravava direto com o Reginaldo. O Danton, que fazia eu ia dizer meu filho, era quase como um filho, eu que cuidava dele. O Bruno, que era filho da Cássia Kiss. E a própria Cássia. E aí eu ia falar isso. No final. Com a Cássia. No último dia, no último capítulo, né? Quando elas. Porque daí. Isso eu ia falar, né? É famosa essa história que a novela Vale Tudo. O clímax lá, a revelação do assassinato, foi gravado um dia um pouco antes, né? De dia, sei lá. Sim. E aí, então, como é que foi essa coisa? Quer dizer, de repente, foi todo mundo pro estúdio e lá eles falaram, vai ficar fulano Beltrano para gravar. Foi uma surpresa. Foi muito engraçado aquilo. Conta isso. Porque parecia assim, o resultado final de uma rifa. Ou os números de uma loteria valendo bilhões, não sei, foi um clima assim. Né? O vencedor para dizer quem tinha matado. E aí todo mundo aplaudiu. A Cássia Kiss tinha matado, quer dizer, a Leila. Mas aí vocês ficaram... Bom, a gente vai gravar quem foi convocado para fazer a cena. Quer dizer, você estava na cena. Mas aí vocês receberam o texto naquela hora, teve um tempo de decorar, ensaiar e fazer. Olha... Foi bem assim. Provavelmente, eu não lembro direito. Eu lembro desse momento em que essa situação muito engraçada de o vencedor Delvini Reeves, total, né? E aí todo mundo aplaudiu, abraçou. Porque assim, eu me lembro na época de algumas matérias de televisão que falam do vídeo show, Fantástico, sei lá, que mostrava isso, os atores chegando no estúdio de tarde, sei lá que horas, o Denis Carvalho reunindo, e aí dispensou quem não ia gravar e ficou só os essenciais daquela cena, que era Cássia, Reginaldo Faria, você, a própria Odete, né? Porque acho que tinha a cena que ela morre, ela levou um tiro. Sim. E aí gravou. E eu lembro que tinha uma coisa que me chamou a atenção nessa cena, que até hoje me chama, né? Que a Leila e a Daisy estão no apartamento, onde ela conta pra Leila que a Fátima estava tendo um caso com o Marco Aurélio, aí a Leila enlouquece, não sei o quê. E aí depois aparece o Marco Aurélio saindo de carro dentro do estúdio, né? O carro passa fazendo uma transição de cena. E aí vai para a externa, depois vai para outro cenário, que a Daisy já não tá. Mas nesse mesmo dia também ou isso já estava gravado, quando a Daisy vai presa? Isso foi antes? Já estava gravado? Não estava gravado. Foi tudo nesse dia? Que eu lembre, sim.
Que aí você entra no camburão. Eu tô camburão. constrangida, parecia a velha Gagá. Não lembro disso, não lembro daquilo. Não, viu, pessoal? Não, viu? É só porque faz muito tempo. Não, Eu claro. não estava bem emocionalmente, então algumas coisas eu apaguei. Não, claro. E é normal também, porque faz 37 anos, quase 37 anos, 36 anos, Eu né? lembro muito bem eu gravando a hora que eu vou preso. Entra no camburão. Eu entro no camburão, foi ali no Jardim Botânico, ali na Pacheco Leão. Tá. Lembro bem disso, lembro da situação toda, da gravação, lembro do que me passou pela cabeça na hora, né, de eu me visualizar dentro de uma prisão. Que é engraçado, porque como é uma memória da gente, eu me visualizei dentro de um manicômio, na verdade. A imagem que me veio foi de estar sendo internada como hospício. Essa foi a imagem que, quando eu entrei no camburão, que eu elaborei para fazer o rosto, enfim, Sim. a corporeidade daquela situação, a imagem que me veio não foi de prisão, foi de hospício. Mas é demais essa cena, porque é uma cena rápida. Sim. E ela entra e a câmera aproxima e realmente você tá com uma expressão fantástica ali, né? Quando já tá dentro do camburão, assim, meio acuada, né? Entrando no hospício. E isso foi... A cena era só isso? Era só esse fragmento? Não tinha mais nada mesmo? Não. Que loucura. Mas você acha que, não sei se você vai lembrar, a Daisy foi presa porque perceberam que ela era cúmplice? Eles contaram pra Daisy que a Leila tinha matado? Nunca saberemos. Não, eu digo isso porque são coisas que às vezes a gente fica pensando. Por exemplo, eu entendo que Quem perdoou a Daisy, né? Nunca me perguntei. É mesmo, quem perdoou a Daisy? Não, eu acho que foi assim. Não, ela foi acusada. Gente, vamos entender. O que vocês acham? Porque na verdade o que aconteceu? A Leila matou a Aldete, muito que bem. Aí o Marco Aurélio viu a morte, então eles tinham que fugir, certo? Quando eles fogem, todo mundo ficou pensando que o Marco Aurélio que matou. Uhum. A Leila só contou para o Cláudio Corrêa Castro e para Iris Bruzi. Eles sabiam que era a Leila, mas o resto ficou pensando que foi o marido que matou. E acho que a polícia foi atrás da empregada para dizer: você sabia de tudo, ajudou a fugir, sei lá. Por isso que será que ela ficou presa há muito tempo? Coitada da Daisy, gente. Coitada da Daisy, gente. Gente, salvem a Daisy. Porque o Freitas também vai preso, que era aparece ele também sendo acompanhado por uns policiais na TCA, porque ele era o braço direito do Marco Aurélio, então alguma coisa ele sabia. Então, quer dizer, a ideia era que a corda arrebentava do lado mais fraco, né? Quer dizer, os poderosos fugiram, claro, e os serviçais foram presos, né? Pagaram o pato, né? Claríssimo isso, maravilhoso. Então... Denúncia. Mas e aí, então, Vale Tudo foi esse sucesso todo. Na época, você disse que você estava numa fase emocionalmente não tão legal, mas a parte da novela era um sucesso. Como que você lidava com isso? Muito mal. Muito mal? Muito mal. Eu não sei... ou porque começou a acontecer uma coisa assim, eu faço questão de falar no passado, sim, dificuldades em assumir, entre muitas aspas, um sucesso. Eu comecei a ser reconhecida na rua. Na época da novela? E eu negava, dizendo, não sou eu, é uma prima minha que é a minha cara. Mas por quê? Você não queria essa coisa... Já tinha me acontecido isso em Porto Alegre, quando ainda morávamos lá. A gente foi uma das primeiras montagens no Brasil, Saltimbancos. Só tinha tido no Canecão a grande estreia, né, com as meninas, filhas do Chico e tal. Marieta fazia Gata e tal. E fizemos em Porto Alegre. Eu fazia Gata. Era um sucesso o espetáculo. Eu lembro nós chegando para ele, Zé fazia o cachorro. Não, o burro. Nós chegando para a estreia, tinha pipoqueiro na porta. Fizemos no melhor teatro de lá, grande. Quando chegamos, o Zé disse, vai ser sucesso, tem pipoqueiro na porta. E foi? E foi. E nessa época já você era reconhecida na rua, nas ruas de Porto Alegre? As crianças ficavam nos esperando na saída. Sim, sim. E corriam para mim. E eu não gostava daquilo. Eu fugia. Eu não gostava daquilo. Sim, sim. E isso se manifestou de novo, é uma dificuldade minha, mas eu não vou para fazer terapia por causa disso, eu vou resolver de outro jeito. Porque o Narciso disse assim, tu vai para terapia, sua louca. Não. Então,
isso que começou a acontecer. E eu acho que isso que me constrangia, não sei, é um fator assim, não sei como chamar. Eu tenho essa dificuldade. E a televisão, ela é muito massificante, né? Quer dizer, o assédio é muito grande. As pessoas veem na televisão, veem na rua, né? É muito, muito louco isso, né? Há quem goste. Sim. Há quem goste. Eu tenho constrangimentos. Eu não sei, uma dificuldade. E então, quando terminou Vale Tudo, eu não fiz nada para fazer a próxima. Entendi. Você ficou na sua. E pronto, parou. Não fui. Talvez o Zé pudesse, se a gente não tivesse separado, quem sabe ele teria lembrado o meu nome para as pessoas com quem estava trabalhando, mas isso não aconteceu e pronto. E não me entristeceu, absolutamente. Eu já dava um monte de aula e nessa época, veja como Deus é bom. E nesse mesmo momento, eu fiz um espetáculo chamado, em 88 também, estreamos por ali, final de 88, A Maldição do Vale Negro. Uma paródia de melodrama, escrita pelo Caio Fernando Abreu e Luiz Arthur Nunes, de quem já falei aqui. Eles ganharam o Prêmio Shell de Dramaturgia daquele ano e o espetáculo fez um bom sucesso. E ali aquelas pessoas que foram reunidas, aleatoriamente não, foram reunidas de lugares diferentes para fazer aquele espetáculo, criou-se entre nós uma extrema afinidade e criamos um grupo, Núcleo Carioca de Teatro, que existiu por 10 anos. Que legal. E com produções de sucesso, e montando um espetáculo a cada 2 anos, e cada espetáculo durava 2 anos, estreava, fazia outra temporada, enquanto íamos produzindo o próximo, e assim foi por 10 anos. Que legal. Essa coisa do grupo, da companhia teatral é para mim é fundamental. E então eu não senti um buraco quando parei de fazer televisão, porque eu já dava um monte de aula, né, na CAL, 3 turmas na CAL, e tinha o grupo, né, que me ocupavam e tinha os 3 filhos, enfim, vida cheia, né? Não se criou um buraco. Mas digo, eu gosto e eu tenho essa sensação de familiaridade. Acho que foi por ali que eu comecei a namorar e estou casada há 30 anos, meu Deus, nunca pensei. Com o Demétrio Nicolau, que é diretor, e com o Demétrio temos feito vários trabalhos. Tenho feito, principalmente no início, como preparadora corporal, diretora de movimento, ganhei um prêmio Shell de direção de movimento, um prêmio de teatro infantil que se chamava Zilka Salaberry. Gente. Nessa época ele chamava Maria Clara Machado. Quando eu ganhei era Maria Clara Machado, depois mudou. Era a mesma premiação. Os 2 por direção de movimento, de espetáculos que fiz no mesmo ano. Então foi um ano que trabalhei bastante, foi bem produtivo e divertido. Para mim tem que dar prazer. Tem que dar prazer, senão, gente, são tantos sacrifícios, tantas coisas de que a gente tem que abrir mão, que precisa ter uma recompensa no peito, tem que bater no peito, senão estou fora. E o ano passado, nós criamos um coletivo, se chama Delicadas Criaturas. Eu, Demétrio, Marcos Fritz, que também é professor da Unirio de atuação, e o Carlos Alberto Nunes, que é cenógrafo e figurinista, também professor aqui da cenografia da Unirio. E fizemos 2 espetáculos, um no Sérgio Porto e outro no Glaucio Rocha. E depois, ainda dentro da concepção da ideia, que tem um foco principal na escuta, fiz um espetáculo solo que estreou ano passado no YouTube. E vamos reestrear na Sala Preta do Teatro Sérgio Porto, agora em junho. Se chama 9. É uma história fictícia, uma concepção, uma história criada pelo Demétrio, de uma ex-atriz que trabalhou com a Dulcina de Moraes e com a Bibi Ferreira, e que viveu um evento traumático, em que ela se sente culpada pela morte da filha, e com isso ela adquire um desequilíbrio
mental, né? E ela tem momentos de apatia total e momentos, os únicos momentos em que ela fala, ela se põe a recitar personagens que ela já fez. E você faz essa personagem? Eu faço essa personagem. São 9 personagens que eu faço, que são as 9 personas dela. O nome é Laura Gomes, personagem. As pessoas pensam que ela existiu. Vem me perguntar como é que ela está. Que a gente diz que ela mora no Retiro dos Artistas. Se ela ainda está morando lá, se eu a entrevistei. Gente, eu conversei aqui com a Nara Kaiserman, essa figura fantástica, que tem toda essa história. Inclusive, a gente está aqui na sala Nelly Laporte da Unirio, e tem uma sala aqui do lado que acho que está dando um ensaio, né? Sim. Por isso que a gente ouviu uns gritos, não sei se vocês ouviram, as pessoas estavam ensaiando. Falei, é isso, gente, a gente está no ambiente do teatro, isso é teatro. Então, obrigado, Nara, obrigado por ter aceitado o convite. Foi um prazer conversar com você, saber a sua história. Espero que as pessoas tenham curtido, tanto quanto eu, esse papo. Eu agradeço imensamente, você me fez relembrar coisas que eu já achava que não sabia. Umas eu não sabia mesmo, outras eu relembrei. Foi muito bom, muito bom. E começa a vir, está vindo mais coisa aqui, mas já não vem ao caso, são importantes. Imagens e imagens e imagens. É, porque a gente abre um baú, né? Aí começa a lembrar as coisas. Nossa, mas daí vai lembrando, né? Legal, obrigado, Nara. Então, parabéns pela sua história, sua carreira. E é isso, gente. Obrigado, até a próxima. Mandem críticas, comentários, sugestões. Estamos aí. E até o próximo programa. Obrigado, Nara. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.